Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia e com essas boas-vindas convidamos a cada um de vocês a iniciar com toda a igreja nesse dia de hoje a nossa caminhada para a paixão, morte e ressurreição de Jesus, essa preparação imediata. Durante esses 40 dias nós nos preparamos e nesse dia de hoje nos reunimos para celebrarmos a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, recebido com louvores, com alegria, recebido como o rei humilde, o rei simples, o rei da paz. E Deus, ele age, portanto, na história, e revelando o seu poder por meio das vítimas da história. O servo sofredor é amado por Deus e ele é uma vítima da história humana. A primeira leitura deste dia de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7, retrata a recuperação da esperança de um povo exilado por volta do ano de 550 a.C. Esse povo estava no cativeiro e eles recuperam o ânimo de voltar à sua terra natal. Deus manifesta a sua presença amiga e consoladora. Palavras portadoras de muita fé e esperança. A imagem de um povo que se sente protegido e conduzido pelo Senhor mesmo, mesmo que eles sejam agredidos e em meio aos sofrimentos da vida, eles sentem-se amados e protegidos por Deus. E a segunda leitura, um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículos 6 a 11, nós temos aí um dos primeiros hinos chamados hino cristológico, que surgiu feito pelos poetas cristãos e principalmente por São Paulo. E este hino cristológico revela a fé da comunidade lá no seu início, o que eles acreditavam de Jesus Cristo. Então a comunidade cristã, ela contempla Jesus como servo sofredor. Jesus que se esvazia totalmente de sua condição para nos elevar. Chamamos aí a kenosis, ou seja, o esvaziamento de Jesus para nos elevar. Esse esvaziamento é livre e denuncia todo tipo de ambição e de poder. Aquele que se aniquila, Deus então exalta. E o Evangelho, a cena da paixão, nós lemos neste ano São Mateus 26, 14 a 27, 66, um trecho bastante longo, mas que tem como resumo esse Jesus que é preso e como servo sofredor, dito na primeira e na segunda leitura, ele permanece calmo e tranquilo. O julgamento começa já de manhã, muitos são os sinais da inocência de Jesus, mas pressionado, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Nem o sonho de sua esposa e nem mesmo a intenção de trocar Jesus por Barrabás dão certo. Jesus é extremamente humilhado e é levado para ser crucificado. E mesmo abandonado pelos seus e ultrajado, permanece fiel à sua missão. A traição de Judas é um dos seus que o vende pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Mesmo sabendo disso e da traição de Pedro, Jesus não exclui eles da ceia. Olhando Pedro, ele chora o seu pecado, Judas se enforca. Então são duas formas de se encontrar diante da prática de Jesus. São duas formas de viver a prática de Jesus. Chorar o pecado, voltar, se tornar o chefe como Pedro, ou de repente ver que nada tem solução, nada vai adiantar, e é claro que ir para a forca. Jesus é humano
e sofre, derramando a sua vida diante do Pai, e os discípulos que o deveriam apoiar nesse momento se entregam ao sono. A redenção, portanto, é realizada por sua morte. O véu se rasga e o santuário fica exposto. Liberta Deus, Deus que estava preso no santuário, onde só ali se deveria adorar. Deus, pela morte de Jesus, ele é liberto do santuário e ressuscita os mortos, aqueles que estão no vale, na sombra da morte. Pela morte de Jesus, eles são ressuscitados. Vamos cantar, principalmente no próximo sábado, vamos cantar que Jesus desceu ao mais profundo do inferno, desceu para de lá tirar aqueles que estavam lá, desceu para buscar até mesmo o infeliz Adão. Então Jesus, ele pela sua morte, ele ressuscita aqueles que estavam mortos, sejam nesta ou na outra vida. Resgata, portanto, a vida de todos. Ele é reconhecido pelo centurião e pelos guardas como o Filho de Deus, ou seja, a salvação de Jesus, que não é só para os judeus, mas é para toda a humanidade. Então, esta é a semana que nós chamamos a Semana Santa. Com essa celebração, iniciamos essa nossa caminhada para a paixão, morte e ressurreição. Mesmo que durante os outros dias do ano nós não sejamos muito assíduos frequentadores das cerimônias e liturgia, nesta semana a igreja ela quer reunir todos os seus filhos para entrar com Jesus em Jerusalém, entrar com Jesus na igreja. Por isso o simbolismo das procissões neste dia de hoje é entrar com Jesus na igreja, que é a Nova Jerusalém, e aí passar pela paixão, morte e sairmos então no domingo da Páscoa como ressuscitados, como novos seres, como pessoas vivas para Deus e por isso para os irmãos e por isso para o si mesmo. Que todos tenham excelentes celebrações neste dia de graça.